O Império da Humanidade sobreviveu por tanto tempo não por causa das loucuras e violações da Convenção de Genebra que eles fazem, mas apesar delas. Nenhuma organização imperial representa isso melhor do que as Sacras Ordens da Inquisição Imperial, composta inteiramente de pessoas com mais paranoia do que senso e poder o bastante para devastar um planeta inteiro porque alguém espirrou errado. A Inquisição serve como uma polícia secreta do Império, que, a princípio, tem como objetivo a manutenção do status quo imperial, cuidando de problemas domésticos e externos. O problema é que ela tem a mesma quantia de poder que a Gestapo e, simultaneamente, a imbecilidade do Weiss. Não é à toa que seu mote é inocência não prova nada. Vamos desconsiderar brevemente a completa estupidez que é essa forma de pensamento por um instante. Afinal de contas, quando você vive em um universo onde demônios literais podem sair das paredes porque alguém teve um pensamento impuro na terça-feira, dá para entender minimamente por que a Inquisição age como um antivírus que tenta deletar metade do sistema operacional, tentando apagar aquele trojan que você jura que não sabe como que foi parar no seu PC. Para de clicar em propagandas obviamente suspeitas, caralho. Na prática, a Inquisição Imperial é uma instituição completamente corrupta e recheada de pessoas paranoicas com mais poder do que senso, e isso cria uma dinâmica tão maravilhosamente caótica que até os próprios imperiais têm medo de descobrir que o Inquisitor está na vizinhança. Porque se um deles está lá, significa que podem ter 3 possibilidades. 1. Alguém fez merda. 2. Todo mundo fez merda. 3. O Inquisidor veio fazer merda de novo do zero. E adivinha? Em todas as 3 situações você provavelmente vai morrer, seja como mártir, como exemplo ou como dano colateral. A Inquisição funciona assim: se tudo está tranquilo demais, então alguma heresia deve estar se escondendo. Se tudo está pegando fogo, é porque a heresia foi confirmada. E se o fogo aumentou porque o Inquisidor chegou? Bom, porque o Inquisitor era um herege desde o começo. A Inquisição funciona de forma semi-independente do governo da Terra, dando a eles uma quantidade desproporcional de poder e flexibilidade. Ela não possui uma hierarquia ou liderança centralizada, com seus agentes servindo de forma independente e às vezes até contraditória um do outro. O que é o exemplo da Ordem Redactus, que o intuito é esconder as origens da Inquisição, e a Ordem Originatus, que tem o intuito de descobrir a origem da Inquisição. Tocando nesse assunto, vamos falar das divisões da insanidade organizada. And then we got the Ordo Aegis, the Ordo Viveris, the Ordo Custodium, as you mentioned, the Ordo Astartes, the Ordo Sanctorum, the Ordo Redactus, the Ordo Necros, the Ordo Scriptorium. A Inquisição realiza o trabalho de investigar e conter ameaças ao Império, sejam elas vindas de aliens ou corrupção pelo caos, até mesmo coisas mais mundanas, como rebeliões ou dissidência popular. Membros da Inquisição podem requerer basicamente qualquer coisa ou recurso que eles consideram necessário para lidar com um determinado problema, variando desde documentos sigilosos até regimentos inteiros da Guarda Imperial ou de Space Marines. Além disso, eles são uma das poucas facções dentro de Warhammer que pode usar exterminatos em um planeta, uma ordem de obliteração completa de um planeta e sua população. É meio meme quando a gente fala que a Inquisição é meio trigger happy quando ordena exterminatos à torta e à direita, mas na realidade exterminatos é uma coisa realmente rara. Só que quando seu império tem mais de 1 milhão de mundos e você não tá com paciência para resolver a incursão demoníaca número 7 em um planeta que é equivalente ao Rio de Janeiro, não é de se surpreender que você acha que jogar uma ogiva nuclear no problema vai resolver ele. No fim das contas, você acaba deixando tudo pior, igual ao Rio de Janeiro. Toda santa vez. Os membros da Inquisição são divididos em ordos, que são grupos responsáveis pelo combate e investigação de ameaças específicas ao Império, sendo subdivididos em ordos majores e ordos menores. As ordos majores são as 3 grandes divisões clássicas, a Santíssima Trindade da paranoia institucionalizada. Estas são Ordo Malleus, especializados em caça-demônios, cultos, mais demônios, gente que parece que pode virar demônio, e também qualquer pessoa que tenha falado da Warp e não sabia que isso era para ser informação classificada para cidadãos comuns. Eles são quem controlam os Grey Knight, o único grupo de Space Marines cuja descrição pode ser resumida como uma tropa inteira de Mary Sues que são imunes à corrupção demoníaca, mesmo sendo composta inteiramente por psiquistas, e são super perfeitos e poderosos e secretos e não roubam uma ideia super original. Eu não gosto dos Grey Knights, tá bom? Ordos Innos, os fiscais de migração do Império. Eles são especializados em lidar com assuntos externos do Império, especialmente quando essas coisas têm mais de 2 pernas, 4 braços, tentáculos, ou tentam cometer o ato criminoso de praticar diplomacia. Eles estudam, catalogam e dissecam tudo que não seja estritamente humano, às vezes também o que é humano. São eles que supervisionam a famosa Death Watch, um grupo de Space Marines de capítulos diferentes que operam juntos. Em teoria é uma força de elite,
unida contra ameaças alienígenas. Na prática, é o maior experimento social já feito para descobrir quantos super soldados podem trabalhar ao mesmo tempo, no mesmo prédio, antes de começar a arrancar os membros uns dos outros por diferenças teológicas sobre quem tem a armadura mais estilosa. Ordem Heréticos, os exterminadores de hereges, bruxas, psiquistas fora da lei e basicamente qualquer pessoa que não tenha feito a reza da manhã com a entonação adequada. Sabe aquele seu vizinho que chama a polícia porque você colocou o lixo para fora no dia errado? Agora imagine que essa pessoa tem autoridade absoluta, uma arma que atira plasma e uma licença oficial para atingir a sua casa com artilharia orbital porque ele achou o seu bom dia soa um pouco suspeito. É também a Ordo que comanda as Adeptas Sororitas, as famosas Sisters of Battle, que são militantes religiosas altamente militarizadas com arcos de chama suficiente para redefinir o conceito de calor humano. Quando elas aparecem, você pode ter certeza de duas coisas. Você está prestes a testemunhar a forma mais agressiva de religião já inventada, e dois, nada inflamável num raio de 5 km vai sobreviver, incluindo você. Essas três divisões são as três principais, mas como o Império gosta tanto de complicar as coisas, existem também as Ordos menores, criadas sempre que o Inquisitor acorda em um dia e decidir se a gente fizesse um grupo secreto novo só para vigiar aquela coisa extremamente específica que ninguém liga. Elas são inúmeras e são a desculpa que a GW dá para você poder criar sua própria Ordo sem problemas. Porém, dentre elas existem algumas mais famosinhas. Aqui vai uma roleta de exemplos não ordenada e completamente aleatória. Ordo Sepultorum, responsável por combater epidemias de zumbis porque aparentemente até a morte em 40k precisa de um sindicato. Ordo Cronos, teoricamente lida com ameaças temporais. Na prática, ninguém sabe se eles ainda existem ou se eles desapareceram num loop temporal, tentando impedir o próprio surgimento. Ordo Sicários, criada para vigiar o Ofício Assassinoro, que já é uma organização inteiramente dedicada a vigiar e matar pessoas, ou seja, a polícia secreta do polícia secreta. Ordo Redactus e Ordo Originados, já mencionados anteriormente, uma tá tentando apagar a história e outra tá tentando redescobrir a mesma história. Se você acha que isso parece contraproducente, parabéns, você entendeu o que é Warhammer 40k. Ordo Xenos, com Z dessa vez, totalmente diferente da Ordo Xenos. Esses aqui investigam espécies humanas degeneradas, mutantes e sub-raças bizarras, não alienígenas. Basicamente o RH do Império tentando lidar com funcionários problemáticos, que em 40k significa 99% da população. Ordo Scriptorum, os fiscais de documentos. Sim, tem uma ordem inteira dedicada só para ler livros, conferir tomos arcanos, pergaminhos, manuais técnicos e qualquer coisa que tenha texto demais. Metade do trabalho deles consiste em descobrir se o autor é de um culto ou só está sendo possuído por um demônio da gramática. Outra metade que queimar a biblioteca inteira só para garantir. E por aí vai, claro que obviamente essa desgraça toda não foi assim desde o começo. Na verdade, ela foi criada com intuitos emergenciais e muito mais complexos, com o seu fundador sendo... Esse homem é a coisa mais próxima que o Imperador da Humanidade teve de um melhor amigo, ou pelo menos o mais próximo possível quando você é BFF de um ser psíquico imortal de 3 metros de altura que trata emoções de humanos como um bug de sistema operacional. Malcador era o administrador, conselheiro, faz tudo, babados primarcas e ocasionalmente o único adulto sábio na sala cheia de super soldados emocionalmente instáveis e deuses do caos querendo transformar tudo em gelatina porque eles acham engraçado. Ele não era apenas poderoso, ele era absurdamente poderoso, um psiquista tão forte que, se quisesse, poderia fritar o seu cérebro por telepatia, enquanto atualizado papelado do Império tomava chá. Mas, ao contrário da metade dos psiquistas desse universo, ele sabia que se comportar. E isso já faz dele um santo em Warhammer. Foi o Malcador que ajudou o Imperador a construir a burocracia imperial, incluindo, sim, a Inquisição. Sim, a gênese dessa instituição maravilhosa, que mistura investigação, paranoica, genocídio recreativo, saiu da cabeça dele. A Inquisição era para ser um mecanismo emergencial, um freio de segurança, caso as coisas desandassem de novo, igual aconteceu na Heresia de Horus. Só que, como tudo em Warhammer, o freio de segurança virou o equivalente de dar uma motosserra para uma criança hiperativa e esperar que nada acontecesse. Ele administrou crises, conteve rebeliões, reorganizou exércitos, guardou segredos, alimentou o Trono Dourado e, claro, respondeu os e-mails dos inquisidores, provavelmente a pior parte deles, né? Ele morreu do mesmo jeito que ele viveu, virando pó e tentando manter o sonho dele e do melhor amigo dele funcionando. Ele se sentou no Trono Dourado para manter o Wi-Fi psíquico do Imperador online durante o cerco da Terra. Isso basicamente significou segurar a Warp inteira sozinho durante uma incursão demoníaca da Webway. O Warp, sozinho. Imagina segurar um rio feito de ódio, pesadelos, piadas ruins sem morrer imediatamente. Spoiler, ele morreu.
mas depois de fazer o impossível por várias horas seguidas. Depois que ele morreu, o Império estava ocupado demais tentando colocar os pedaços do que sobrou de volta, e os sobreviventes olharam para a papelada, para os danos, para o fato de que metade da galáxia estava literalmente pegando fogo e pensaram, ok, o que o Malcador faria? A resposta correta seria respirar fundo e reorganizar as prioridades e impedir que tudo virasse uma papelada burocrática. Mas como o Malcador estava 100% evaporado, o que eles realmente fizeram foi dar mais poder para a Inquisição. E assim nasceu a Inquisição pós-heresia, não mais um freio de emergência, mas sim uma gambiarra institucional paranoica rodando em modo permanente de pânico. Sem o Malcador para dar um tapa na mão de cada maníaco com autoridade demais, os Inquisidores se multiplicaram como gremlins jogados numa piscina de sujeira. Ainda assim, graças a esse quase melhor amigo do Imperador, o Império continuou torto, queimado, paranoico, mas funcional o suficiente para continuar existindo. E toda vez que um Inquisidor acende uma tocha, confisca um artefato suspeito ou declara exterminados porque o trânsito estava ruim naquele dia, em algum canto distante da galáxia você pode ouvir o Malcador suspirando e pensando, eu deixei vocês sozinhos por 5 minutos. Opa, oi, tudo bom? Preciso dar um recado. Eu tô trabalhando num vídeo longo sobre os Primarcas e suas legiões, e embora ele esteja quase todo por roteiro acabado, ele já tem 26 páginas e contando. Então eu decidi fazer um vídeo mais simples, como um teste, para que não fique sem conteúdo por muito tempo. Eu queria agradecer muito pela audiência e a atenção que eu recebi nos últimos dias, isso aquece meu coração de uma forma inexplicável. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Qualquer sugestão ou crítica podem deixar nos comentários, lembre-se sempre de beber água, levar o cachorro para passear e apagar o histórico do Arfinds que a CIA perceba, tá? Forte abraço, a gente se vê depois.